E aí, atômicos, tudo bem? Eu sou Huck Gianelli, designer de produto e professor universitário. Semana passada a gente tinha comentado sobre um design muito ruim de uma empresa excelente. Já falado lá da Pencil da Apple, dá uma olhada aqui no card, aqui em cima. E hoje a gente vai falar sobre o design, que muita gente não curte o estilo e a forma, mas é um design top. Assim, um design que, ganha aí uns 9. Sabe de quem que eu tô falando? Olha ele aqui, ó. Então, antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar joinha, que isso é muito importante pra gente. Aperte o sininho para receber mais notificação e roda a vinheta. Durante muito tempo, né, a gente tá falando aí sobre design de produto, design gráfico, design digital e design de várias das suas facetas. Eu vivo insistindo aqui que design, cara, você tem que saber fazer projeto. Isso que é o mais importa. Para ser um bom designer, você tem que entender o projeto que você está fazendo. Para que lado ele vai, de que maneira ele vai, pouco importa no primeiro momento. Não é legal você começar um projeto, de repente, quando você pega e fala que o projeto, eu vou fazer um produto, ou vou fazer um gráfico. Você tem que ver para o cliente o que realmente serve. Então muitos fazem criação, me contratam para fazer desenvolvimento e detalhamento técnico. São duas empresas que são contratadas. Uma que vai fazer, às vezes, o estilo, a forma, entender como é que é a ideia, e a outra que é a minha, que vai fazer justamente pegar essa ideia e botar no chão de fabricação. Qualquer empresa, qualquer negócio tem que trabalhar também sobre essa vertente. Beleza? Então isso, assim, eu acho que é o ponto nevrálgico de tudo. Cara, esse Mario da Lego eu acho um projeto sensacional. Acho um projeto top. Topíssimo. Por exemplo, se a gente compara, né, ele com o bonequinho da Lego mesmo, né? Olha o tamanhinho como é diferente, né? A relação. Aí você começa a questionar, mas será que não mudou? Será que não era melhor ter deixado dessa forma? Então, o Lego recentemente lançou um projeto ou um produto que, cara, eu achei muito feio, né? Que é o do Sonic. Eles acabaram pegando o bonequinho do Sonic, né? Ficou horroroso. Não tem cara de Sonic. Sabe o que me lembrou? O Sonic feio lá do filme, sabe? Ele ficou muito feio, cara. Não tem o corpo, não tem nem pra trabalhar isso. Ui, é isso aí, mano. Animalzinho feio. Isso daqui foi super assertivo, tá? A gente pode discutir até a questão da proporção, do tamanho, mas olha que legal. Ele trabalha de uma maneira pra você entender que isso daqui é tipo um pixel. Pô, o Mario vem desse universo do pixel. O primeiro, o grande Mario, né, que é o Jumpman, lá do Donkey Kong, né, dos fliperama ainda, ele não tinha nome, chamava Jumpman. E depois veio o Mario Bros. Ele sempre foi meio quadradinho assim nos primórdios. Pô, eles pegaram o conceito do Lego, que o Lego são blocos quadrados, né, bonitinhos, óbvio que tem algumas formas, mas pegaram essa forma e juntaram para fazer essa forma aqui, muito legal. Então ele mistura, você vê que ele é uma mescla muito legal da Lego, essa questão do pixel, o próprio chapéu, ó. O chapéu lembra muito o Mario do 64. Eles trazem muitas referências super bacanas para esse projeto. Por que eu acho esse projeto muito bom? Sensacional. É um projeto eletrônico, né? E dependendo do que você colocar nele, se você colocar ele numa superfície vermelha, por exemplo, ele reconhece essa superfície como se fosse um fogo. Se eu pego e coloco aqui na superfície vermelha, olha que legal. Isso é muito louco, né? Se você coloca na verde, ele reconhece também como mato. No azul, ele reconhece como sendo alguma coisa, tipo um mar. De acordo com os movimentos que você faz, ele também faz barulho. Agora, não só isso, tem coisas muito legais. Você pode tirar essa roupa aqui, ó, dele, ó, e tira o chapéu e você substitui por outras roupas. E quando você substitui, ele muda totalmente. Muda, inclusive, a cor, muda um monte de coisa. É muito legal isso. E é legal como é que eles fazem todo o processo, né? Que se você vê, você tem no design de produto, você tem aqui alguns elementos internos que ajudam a conectar esses pontos aqui de conexão. Então cada alavanquinha dessa que é empurrada é um tipo de roupa. Então tem um sistema mecânico que empurra cada uma alavanquinha, como se fossem suítes aqui, botões, né? Então é muito legal, na hora que você coloca ele reconhece a roupa e já fala que roupa que ele tá. Olha que fantástico que é isso daqui, que ele tem um visorzinho embaixo, e tem o olhinho que vai dando expressão, o olhinho e a boca, ó. Ó que legal isso aqui. Isso aqui é, sensacional. Isso aqui tem um design tão espetacular quando a gente para pra pensar, porque ele não fala só do produto em si, quer dizer, todo o conceito da criação do produto, mas ele fala sobre o gráfico. Como é que eu vou falar aqui como gráfico e interação? Olha quanto é interativo esse cara. Ou seja, de acordo com o que eu mexo, de acordo com o que eu faço, de acordo com o que tem uma ação, ele realmente corresponde à visão. Então, puta de um projeto
sensacional, cara. Puta projeto, puta sacada que os caras tiveram. E o legal, eu já desmontei ele. Tem aí, vai ter alguns aí desmontado que eu vou mostrar. Cara, isso aqui é um visor só. Daqui de cima até aqui embaixo é um visor só. Então os caras têm que preparar o layout para que encaixe dentro desses buracos. Meu, precisão absurda. Ele também tem conector Bluetooth, né? Obviamente. E tem o sonzinho aqui atrás, é muito legal. A mãozinha que encaixa em várias pecinhas, em várias coisas da Lego. E tem um sensor aqui embaixo. Esse sensor aqui embaixo, quando você vai colocando em alguns elementos da ação, ele começa a fazer, por exemplo, caçar moedinha, consegue matar bichinho pulando em cima. Cara, é sensacional, né? Isso aqui é um puta de um projeto muito bem feito. Isso eu considero um projeto aí 9,5, 10. Tá? Ele é muito bom, ele é top. Tá? E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Por que ele é top, além de tudo? Topíssimo. Meu, a precisão de todas as peças, o encaixe, a delicadeza que os caras tiverem, ó o parafuso aqui atrás, tem os botões, dá pra ver aqui a abertura de toda a tampa aqui, a pilha, né? Dá pra ver toda a abertura aqui da tampa da pilha, cara. Só que os caras, olha, eles escondem, meu, é muita sacada. Quem não sabe, a Lego, por exemplo, ele é feito em ABS. Inclusive, tem uma brincadeira que se ele cai, se ele bate, né? Se ele cai, ele se machuca, ele faz um barulho, né? Eu acho um projeto top. Topíssimo. Um projeto muito bem feito, muito bem executado, a modelagem muito bem feita, o molde muito bem executado e encaixa nas peças Lego, né? A gente consegue brincar com ela. Óbvio que tem um mundo à parte dele, grande interação entre aquilo que a gente fala, gráfico, UX, UI, como é que funciona? No fundo, esse produtinho ele não é só um brinquedinho que faz essas caretas. Você faz todo o circuito, e daí você marca um tempo, ele, na hora que você sai do tubinho lá, né, dele, que você coloca no cano inicial e tira, ele começa a tocar a musiquinha e contar 1 minuto de tempo. E conforme você vai fazer, você vai fazendo o percurso dele, você vai andando com o percurso dele e vai fazendo o percurso como se você tivesse um videogame. Então é legal que dá pra você brincar com várias pessoas, várias crianças brincando e vendo quem faz em menor tempo, né? Isso é muito legal. E toda a musiquinha, a nostalgia que tem nele é sensacional. Fora que os caras foram muito espertos. Eu tenho, por exemplo, aquele Lego que é a cópia do Nintendinho. E quando você coloca o Mario em cima, ele vai lendo aqui, né, através de um código de barra, que ele tem um código de barra proprietário dele, ele vai lendo e vai dando as ações. Então, é um projeto que é muito bom. Cara, arrisco dizer que esse projeto é 10. Fora que ele tem aqui um Bluetoothzinho, que é muito legal. Ele liga e desliga, né? Então, ó, ele vai falar tchau aí pra você, ó. Ó lá, fecha o olho. E daí quando liga, tem um Bluetooth aqui atrás. Esse Bluetooth eu posso ir atualizando esse brinquedo o tempo todo. Então ele sempre vai atualizando. Tem roupas que você pode ir comprando, né? Que vem o chapéu e a roupinha, que muda a cor de acordo com o objeto. Tem do pinguim, tem do sapinho, tem uma porrada, né? Em cima disso. E se eu fosse falar, não é só produto, é gráfico, é interação. E é essa questão do digital vindo para o mundo real e o real indo para o digital. Tanto que os manuais de todos esses brinquedos do Mario, eles são manuais digitais. Eles não vêm com um manual realmente físico, porque faz toda a correlação. Então isso aqui, ó, design top. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho para receber mais notificação e, ó, não esqueça de ouvir nossos podcasts que estão sensacionais. Meu, isso aqui, ó, 10. Desenho 10. Beleza? Então, até a próxima. Topíssimo.